Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Notícias. E você que está chegando agora aqui, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e principalmente não se esqueça de inscrever no canal, que é muito importante para o crescimento do canal. E hoje vamos falar sobre o Flamengo, que tem 9 jogadores recuperados da Covid-19. Vamos falar também sobre o Flamengo, que rebate acusação sobre quebra de contrato. Vamos falar também sobre o presidente do Flamengo, que respondeu sobre as críticas sobre o encontro que teve com o presidente Bolsonaro. E também vamos falar ainda falando sobre o presidente do Flamengo, ele defende a forma que o Flamengo voltou aos treinos e diz que está seguro sobre tudo que está acontecendo, sobre a maneira que o Flamengo está treinando. E vamos para a resenha. Flamengo! E hoje vamos começar falando sobre o Flamengo, que teve 9 jogadores recuperados e já teve mais de 25% do elenco em contato com o Covid-19. Exame da segunda-feira, que no caso foi ontem, colocou ponto final na quarentena dos últimos 2 atletas com a doença. O clube entende que o risco de nova contaminação é reduzido. Para quem não sabe, o Flamengo teve jogadores recuperados da Covid-19, mas logo depois teve novos jogadores que apresentou os sintomas da Covid-19. 34 atletas à disposição de Jorge Jesus, um quarto deles com risco reduzido de contaminação pela Covid-19. Esta é a matemática do Flamengo, que entrou em sua segunda semana de treinamentos no Ninho do Urubu. A terceira bateria de exames indicou que os últimos 2 jogadores de quarentena não têm mais o vírus, totalizando 9 recuperados. À primeira vista, a matemática pode parecer complicada. O fato é que 9 atletas do Flamengo foram contaminados pela Covid-19 desde o jogo contra a Portuguesa, que aconteceu no dia 14 de março, no Maracanã, já com portões fechados, como protocolo de segurança. Desses 2, permaneceram de quarentena até o último fim de semana. Com a realização de novos exames sorológicos na segunda-feira, o clube diagnosticou que ambos estão recuperados e se juntam aos outros 7 que apresentam Flamengo! E agora vamos falar sobre o Flamengo, que está rebatendo a acusação de quebra de contrato e promete abrir inquérito administrativo. Uma briga judicial movimentou os bastidores do Flamengo nesta terça-feira. Uma ação da Nexa Energia por quebra de contrato de serviço por cobrança de 586 mil. Em nota oficial, o clube tratou a alegação como infundada e prometeu ainda abrir um inquérito administrativo interno para apurar acusações de quebra-compliance. Na ação, a Nexa Serviço de Eletricidade questiona a ruptura de parceria para adequação de prontuário de instalações elétricas e indica que a mesma aconteceu sem justa causa e, simultaneamente, a recusa de uma mesada em 5 de dezembro de 2019. O texto da ação diz ainda que a empresa se recusou a comissionar uma pessoa que se dizia influente junto à diretoria, bem como assegurava que o dinheiro seria repartido pelos diretores e até mesmo a presidência. Em nota oficial, o Flamengo diz que rescindiu o contrato após ter constatado que os serviços não haviam sido prestados a contento e nega qualquer atraso nos pagamentos. O clube cobra ainda que a Nexa revele nomes e documentos das pessoas que ela indica ter cobrado comissão por intermediação dos serviços. O Flamengo afirma ainda que todas as contratações seguem uma política rigorosa
de compliance, tendo o clube licitado o referido contrato, como admite no processo a mencionada empresa sendo vencedora por ter ofertado a melhor proposta. A nota garante que o inquérito será instaurado para que as acusações sejam esclarecidas para seus sócios. Flamengo! Agora vamos falar sobre o presidente do Flamengo, que respondeu críticas sobre o encontro com o presidente Bolsonaro e ainda disse que o país anda doente. Rodolfo Landim diz que, como cidadão, tem suas convicções políticas, mas precisa buscar o que é melhor para o clube. Flamengo é uma nação e, como tal, deve ser plural. Em uma carta dirigida aos torcedores e publicada no início da tarde desta segunda-feira, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, respondeu às críticas recebidas por causa do encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ocorrido na terça-feira passada. Landim afirma que, como cidadão, tem suas convicções políticas pessoais, mas que, como cartola rubro-negro, precisa sempre buscar o que é melhor para o clube. Infelizmente, nosso país anda doente. Não falo da Covid-19, mas dessa intolerância política de parte a parte que separa até mesmo famílias, e que infelizmente alguns pretendem implantar também no nosso clube. O sentimento que nos une é o amor e não o ódio. Entendo que meu papel como presidente do clube é o de defender seus interesses, e para isso é necessário me relacionar com autoridades, diz um trecho da carta assinada por ele. Então é isso, né? O presidente do Flamengo precisou encontrar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para tratar questões sobre a volta do futebol, e muitos torcedores, né, como de se esperar, não gostaram por causa dessa situação toda de direita, esquerda, mas eu particularmente eu entendo ambas as partes, mas eu vejo que não tem nenhuma ligação política nesse encontro deles. Foi um encontro para tratar sobre futebol e não de política. Essa é a minha opinião particular. Mas entendo os torcedores que não gostaram por causa dessa situação toda política, né, que envolve o nosso país. Flamengo! E agora vamos falar sobre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, defendendo a forma que o Flamengo voltou aos treinos. Deveria ser, e né, diz que deveria ser um exemplo. O presidente do Flamengo diz não ver problema no retorno do futebol no pico da pandemia do novo coronavírus e ainda rebate Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo, que, não sei se vocês sabem, né, criticou o presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a defender o retorno da equipe aos treinamentos em meio à pandemia do coronavírus. Em entrevista à Fox Sports, nesta segunda-feira, o dirigente bateu na tecla do protocolo de segurança adotado e disse acreditar, inclusive, que o pioneirismo do futebol carioca possa servir de exemplo para outras esferas da sociedade. O presidente do Flamengo disse considerar razoável o retorno do futebol, mesmo no momento de pico da Covid-19 no Rio de Janeiro. No sábado, o estado bateu o recorde de mortes causadas pelo vírus. Foram 248 em um dia. Se a minha atividade é segura e está sendo feita seguindo protocolos, a minha pergunta é: por que não? O que estaria errado na volta do futebol? Simplesmente porque você está tendo uma curva ascendente? A curva é ascendente numa pandemia, porque ela está ocorrendo em outras atividades que não estão seguindo esse protocolo que a gente está seguindo. Não vejo isso com... Landim explicou ainda os motivos que fizeram o Flamengo insistir tanto para voltar a treinar, a ponto de entrar em conflito com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não vamos ter uma volta muito difícil. A gente precisa preparar nossos jogadores para uma série de campeonatos que vão ser disputados
com um tempo muito curto. Nas conversas que a gente estava tendo, inclusive com a CBF, a expectativa é que ao final das competições desse ano, a gente praticamente cadeie com as competições do ano que vem. Se não fizermos uma preparação física com nossos atletas muito boa, dificilmente vamos conseguir passar por toda essa maratona sem lesões, disse o presidente Rodolfo Landim. Ou seja, resumindo o que ele disse, ele explicou que está insistindo nos treinamentos porque o calendário vai ficar apertado, vai ter competição em cima de competição e ele quer ver o elenco do Flamengo bem preparado e com menos risco de lesões até o fim das competições e está garantindo que está sendo tomada todas as medidas protetivas contra o coronavírus, que está seguindo todo o procedimento correto e não vê problema nenhum em voltar a treinar no campo. Flamengo!